Boa noite, Flávio. Tudo ok com o meu áudio? Acredito que sim. Faz um teste aí para todo mundo e a gente já pode iniciar. Beleza. Pessoal, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Eu acabei perdendo o meu fone de fio, então fiquei até preocupado. Se estiver tudo ok, mandem um alô para mim, fazendo favor. Para mim, tudo ok, Cauê. Para mim também está tudo certo. Beleza, obrigado. Então, acho que respeitando o ordenamento de ter sempre a prioridade de cumprimento do horário, né? Eu, em nome do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul, dando continuidade ao ciclo de conteúdo científico e técnico na Semana do Farmacêutico, que começou no dia 20. Eu, em primeira mão, agradeço ao Dr. Cauê, nosso professor de hoje, que veio nos brindar com o papel do farmacêutico nesse momento de pandemia, um tema bastante que parece que a gente está nessa pandemia já há quase mais de um ano, né? E a gente sabe que esse conteúdo é sempre bom se reciclar, porque cada um tem uma visão, cada um tem uma abordagem diferente, e o Dr. Cauê tem uma experiência muito grande na farmácia clínica, além de ser um amigo pessoal, que de antemão agradeço o chamado do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul. Eu sei que você está em outra cidade aí, e mesmo assim atendeu ao nosso chamado. Então, fica aí um abraço, um amigo de um profissional farmacêutico que o respeita muito, que o admira muito pela competência profissional e pela pessoa que é. Então, para não me alongar, em nome do Conselho Regional do Mato Grosso do Sul, agradeço a participação de todos os colegas farmacêuticos que, com certeza, vão se buscar conhecimento com uma pessoa habilitada naquilo que a gente sabe que ele consegue fazer muito bem. Então, em nome do Conselho Regional do Mato Grosso do Sul, declaro aberto aí a palestra do Dr. Cauê no papel do farmacêutico nesse momento de pandemia. Dr. Cauê, a bola é sua, o campo é seu. Em nome do CRF e dos colegas farmacêuticos do Mato Grosso do Sul, agradecemos a sua participação como nosso professor de hoje. Obrigado, Flávio, pelas palavras, pelo convite, né, aí por sempre lembrarem de mim, como você falou, mesmo eu estando em outra cidade, hoje eu moro em Curitiba, vocês sempre estão lembrando do meu nome, então é sempre, para mim, sempre um prazer estar contribuindo aí, estar levando um pouquinho da experiência, de coisas novas que eu tenho visto, de coisas novas que eu tenho feito. Então, para hoje eu separei um bate-papo, né, então eu sei que é um pedido um pouquinho difícil de ser atendido, mas eu queria muito deixar aberta a palavra durante aí a minha apresentação, tá? Porque o que eu vou trazer aqui para vocês, de certa forma, acredito que grande parte de vocês viu na prática, né? Ou passou aí por algo parecido. Então, eu acredito que mais do que eu estar falando aqui, nós temos bastante experiência para trocar, né? E já peço desde já que se meu áudio falhar ou algo do tipo, alguém abra o microfone e me mande um alô, beleza? Então, gente, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto agora no final de 2020, né, num congresso em Portugal, e mostrando um pouco dessa realidade, do que tinha acontecido aqui no Brasil, falando um pouquinho também do que nós esperamos, né, aí nesse pós-pandemia, que parece que está bem longe, mas espero que não, mas, de certa forma, era algo que a gente já vinha discutindo há bastante tempo, né, e eu acho que agora, com tudo isso, só ficou muito mais clara a nossa importância e como a gente pode ajudar aí a população, ajudar os demais profissionais de saúde. Então, só para contextualizar aqui, eu estou considerando como farmácia comunitária tudo que está fora, tá, do ambiente hospitalar. Qualquer dúvida, qualquer colocação, qualquer história que tiver aí para contar, vocês podem me interromper. Então, vamos lá. Hoje vou dar uma focada aqui, tá, gente, em doenças crônicas não transmissíveis, tá? Que basicamente é o que a gente vê, né, com mais frequência e, de certa forma,
ajuda em grande parte dentro do âmbito comunitário. Então, eu estou falando aqui de doenças cardiovasculares, os cânceres aí dos mais diversos tipos, né, que de certa forma, sim, nós podemos estar ajudando, estar acompanhando os nossos pacientes, as doenças crônicas, né, respiratórias aí, e o diabetes. Então, esse grupo aí de doenças, né, terríveis, eles são responsáveis aí por 35 milhões de mortes por ano, tá? Eu acho isso um número muito alto e significativo. E o mais louco, não sei, né, o que eu penso sobre isso é que grande parte aí dessas doenças, né, dessas morbidades, elas são evitáveis. Então, nós temos um cenário em que a população pode se conscientizar, os profissionais de saúde podem estar, de fato, atuando ali, né, mais próximo ao paciente e realmente estar impactando, diminuindo o número dessas doenças ou controlando, né, os pacientes já diagnosticados. Então, esse é o primeiro impacto aí que eu acho que a gente tem que lembrar da nossa importância na farmácia comunitária. Quem está se familiarizando agora com farmácia clínica, tá? E aí não ouviu eu falar, eu não costumo pegar muito em conceitos, mas tem 3 palavrinhas chaves aí no conceito de farmácia clínica que eu costumo destacar, né? Que é o uso racional de medicamentos, a promoção de saúde e bem-estar e a prevenção de doenças, né? Nós fazemos isso por meio do cuidado farmacêutico, buscando aí, né, como objetivo final, o cuidado ao nosso paciente. Então, beleza, eu tenho esses dados aqui do meu mestrado, eu acredito que grande parte de vocês já tenha visto eu falando sobre isso, mas hoje eu quero trazer isso de uma forma um pouquinho diferente, né, tentar colocar alguns pontos, né, do que dentro dessa realidade antes da pandemia mudou, né, com todo esse acontecimento. Então, nós tínhamos um cenário, né, catastrófico aí, com problemas de legibilidade da prescrição, que eu acredito que tenha sido um dos pontos que talvez, né, posso estar bem enganado, mas que talvez tenha melhorado, porque a gente teve, em grande parte aí, a prestação de prescrições digitalizadas, né, por esse distanciamento aí entre profissional e paciente. O que me preocupa muito é essa questão do entendimento que o paciente tem com relação à doença dele. A gente viu aí, acho que foi perceptível para todo mundo a chuva de informações que nós tivemos e cada vez mais o paciente tomando frente, tomando as decisões sozinho, né, do que ele ia fazer, independente de ser no controle da doença crônica aí dele ou não. Então, tem me preocupado muito essa questão do paciente ter um falso entendimento com relação à condição de saúde dele, com relação à terapia dele, com relação a outras informações aí, né, a gente vai falar bastante da questão da Covid, do corona, então, é algo que me preocupa muito. Outra questão, né, com relação à orientação sobre a terapia, nesse período que eu avaliei aí, né, no pré-pandemia, 20% dos pacientes saíam das unidades básicas ali sem nenhuma informação com relação a essa terapia, né, e a gente sabe que grande parte dos pacientes, aqui em Curitiba, eu trabalho em 2 projetos, né, um de atendimento a pacientes com Parkinson, e vamos iniciar agora um ambulatório de dermatologia voltado para atendimento de pacientes com psoríase, e esses serviços, eles estão suspensos parcialmente até agora. Então, a gente sabe que os pacientes, de certa forma, deixaram de ir, né, ou estão indo menos ao serviço de saúde, então, portanto, dificulta um pouquinho mais aí que os profissionais, né, façam essa orientação, algo que é muito importante para a gente ter o resultado final ali que a gente almeja com a terapia do paciente. E aí, né, acho que também não preciso nem entrar nessa questão, mas a média de medicamentos, a gente viu o tanto que a comunidade, no geral, se automedicou, né, além dos medicamentos já prescritos, nós tivemos aí, né, um absurdo de uso de medicamentos de automedicação, de forma totalmente perigosa, em grande parte dos casos sem a orientação do profissional. Então, beleza, né? Isso daqui a gente já falava bastante antes de acontecer tudo isso, né? Nós temos esse cenário aí, né, muito louco e muito triste ao mesmo tempo,
né, de falta de orientação, as farmacoterapias, e agora, né, cada vez mais a automedicação e esse uso de medicamentos aí de forma inadequada, né, gritando, as prescrições de baixa qualidade, eu espero que isso tenha melhorado, eu sempre brinco que eu não aguento mais falar de prescrição legível e ilegível, né, já passou do momento da gente resolver esse problema, e é bem o que a gente já vinha falando há algum tempo, né, gente, a gente precisa corrigir esse atendimento de base, esse atendimento que em grande parte acontece no âmbito comunitário, para a gente evitar que os pacientes voltem cada vez piorados aí para o sistema de saúde. Então, acho que até aqui nada é novidade, é só uma forma diferente, né, de olhar. E hoje eu separei para a gente falar ponto a ponto sobre cada serviço farmacêutico, óbvio, né, que eu não vou ficar pegando fundo em cada coisa, mas eu quero dar exemplos simples de como a gente pode ajudar e como eu atuei, né, em alguns pontos aí, durante essa pandemia. Então, para quem ainda não está familiarizado com os serviços farmacêuticos, são esses os serviços farmacêuticos que nós temos, né, aí eu falo que nós dividimos aí didaticamente, né, porém na prática a gente acaba fazendo um mix de tudo e de acordo com a necessidade do paciente, né, mas eu quero focar hoje principalmente em educação e saúde, porque mais do que nunca eu vi o quanto isso é importante, e é muito fácil de se trabalhar isso mesmo à distância, então, aquela desculpa de que eu não estou vendo o paciente, ela já não cola, porque a gente tem hoje diversas formas de educar, diversas formas de entrar em contato com o nosso paciente e realmente ajudar o nosso paciente aí na condição de saúde dele e trazer, né, uma autonomia para ele, para que ele tenha as escolhas corretas, saiba, né, onde ele tem que ir e conte sempre com um profissional de saúde. Peraí, uma travadinha aqui. Então, beleza, né, gente? Eu fiz uma jogadinha aqui para a gente tentar ver de um outro panorama o que aconteceu do pré-pandemia, né, ou durante a pandemia, e o que provavelmente nos espera após tudo isso, né? É algo que tem me preocupado, essa questão dos pacientes estarem um pouquinho mais afastados, né, do sistema de saúde e afastados aí dos profissionais. Obviamente, né, que a gente está muito focado no corona e na Covid, e de certa forma eu vejo que essa preocupação por parte dos pacientes acabou deixando de lado o cuidado com outras doenças, né? Então, os pacientes estão mais relaxados, então, né, a gente já pode saber a bagunça que está acontecendo nisso tudo. Bom, então, só para a gente ter uma noção do que acontecia aí no pré-pandemia, né, com a hipertensão, por exemplo, que é uma das doenças que colocam nossos pacientes, né, como fator de risco, nós tínhamos aí que um pouquinho mais de 60% dos pacientes, eles sabiam que tinham hipertensão, nem metade, né, faziam o tratamento e nem 20% deles tinham o controle aí da condição de saúde, no caso aqui a hipertensão, né, esses são dados referentes aí a uma média de um estudo populacional brasileiro, né? Nós tivemos agora mais um dado, não sei se vocês acompanharam, mas a diretriz de hipertensão foi atualizada, mais um dado que em 2017 nós tivemos 350 mil mortes que estão aí, né, ligadas diretamente a doenças cardiovasculares. Então, pessoal, esse é o panorama, né, pré-pandemia, que já era algo bem desastroso. Então, eu queria que vocês pensassem aí como será que o nosso paciente, né, que em todo esse contexto aí de afastamento, como eu falei, do profissional de saúde específico para essa condição, por exemplo, como será que o meu paciente está, né, eu gosto muito dessa figura, que ela é um ciclo aí, né, das doenças cardiovasculares, e a hipertensão arterial, ela é só a pontinha, só o começo ali, né? Será que esse meu paciente que deixou de ser acompanhado, que
aumentou ali, né, o tempo de consulta dele? Será que esse paciente não evoluiu para alguma outra doença? Será que ele não teve alguma complicação? Então, eu acho que sim, é algo que a gente tem que se preocupar, a gente tem que buscar alguma forma de estar mais perto do nosso paciente, mesmo à distância, e eu vou falar mais à frente sobre isso, que a gente consegue sim, dá para se fazer um trabalho bem legal. Então, é algo que a gente tem que pensar, além do corona, se preocupar também com as demais doenças aí que os nossos pacientes têm, né? Isso não foi apagado. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá, pessoal? Aí também de antes da pandemia, acho que muitos já viram nas minhas palestras esses dados. Nós somos o quarto no ranking aí com 14, né, 0,3 milhões, isso era em 2015, nós temos essa previsão aí de 23,3 milhões para 2040, eu acho que é bastante paciente para a gente cuidar, né, e acho que eu nem preciso destacar isso, que a gente tem um papel fundamental no cuidado ali, no acompanhamento, né, dos pacientes diabéticos, e além disso, né, um papel importantíssimo também no rastreamento desses pacientes. E aí, seguindo, né, a mesma linha de raciocínio ali que eu coloquei na hipertensão, esse meu paciente aí que foi menos vezes ao sistema de saúde, fez menos consultas, né, ficou um pouquinho mais preocupado com o corona do que com o diabetes, deixou o diabetes um pouquinho de lado, deixou de lado o seu acompanhamento. Será que o meu paciente não desenvolveu nenhuma complicação? Será, né, que essa condição de saúde dele não está descompensada? Então, a gente tem que se atentar a isso e puxar o paciente de volta, puxar a orelha do paciente, para que a gente consiga fazer essa gestão da forma como dá para fazer, tá, gente? Agora, tem que ser do jeito que dá, à distância, né? Não dá para a gente ficar pensando muito na questão logística. Eu acho que o foco agora é conseguir ajudar de alguma forma. Então, para a gente ver que isso aí já é algo que vem preocupando, né, que vem sendo discutido há muito tempo, em 2008, a Organização Mundial de Saúde já tinha lançado aí um plano global, né, de ação para prevenção e controle dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, já era algo preocupante, acredito que já ficou bem claro que agora é mais preocupante ainda, e dentro dos objetivos aí, né, desse documento que eles colocaram, né, eles colocaram aí com muita ênfase que essas doenças crônicas, elas deveriam ser colocadas como prioridade ali nas políticas públicas, nas parcerias aí de pesquisa, o foco nas intervenções aí dos fatores de risco modificáveis, e é aí que a gente trabalha, né, tem ali já falando sobre esses fatores, né, o uso de tabaco, vocês tiveram aula com a Cíntia ontem, as dietas, né, mal regradas, a inatividade física, o uso de álcool. Então, a gente já tem bem claro aí quais são os fatores de riscos comuns, né, entre essas doenças crônicas aí. E, para nossa alegria, né, e para a gente não ficar falando, eu ouço muitos colegas falando, mas caramba, eu não tenho muito o que fazer com o meu paciente, eu não sei se eu consigo ajudar muito. Tudo isso que tem, né, em comum dessas doenças aí crônicas não transmissíveis, nós podemos atuar. Como eu falei aí, uma aula sobre tabagismo com a Cíntia, vocês vão ter aula sobre doenças respiratórias com o Uriel, se não me engano vai ter uma outra aula também aí, sobre análise por bioimpedância, que aí entra a questão da obesidade, que também é um fator de risco comum. Então, gente, nós temos, sim, muitas ferramentas, muitos procedimentos aí, né, eu sempre falei, sei lá, acho que desde 2014 eu falo muito de procedimentos, muito mesmo, porque eu sei o quanto isso aí tem impacto na saúde do paciente, impacto no nosso serviço, no ânimo ali para a gente trabalhar, no feedback que a gente recebe. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas, acho que essa foi a oportunidade para a gente ver o quanto nós, farmacêuticos, realmente podemos fazer aí pelos nossos pacientes, né? Então, eu queria destacar muito, eu acho que a maioria aqui do pessoal que está dentro dessa sala
sabe que eu tenho o Descomplicando a Farmácia Clínica, que é uma página onde eu compartilho conteúdo, onde era uma página para farmacêuticos, hoje eu já tenho lá diversos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, dentistas, profissionais de educação física, nutricionistas, pacientes. Então, eu queria mostrar algumas coisas de educação em saúde, né, que foram promovidas pela página, e como eu consegui fazer isso mesmo estando longe do paciente, né, gerando dúvidas, levando um auxílio para o paciente, uma informação que seja, para mostrar para vocês que a gente consegue fazer e também incentivar. Eu vejo muitos colegas falando, cara, o trabalho é difícil, é muito legal, isso aí que você faz na página é difícil, tá, gente? Eu queria muito incentivar todos vocês aí que façam, tá? Todos têm meu apoio, é um lugar que eu aprendo bastante também, então tem quase 5.000 farmacêuticos ali, a gente troca bastante informação, e agora, mais legal ainda que eu estou tendo contato com pacientes via Instagram, coisa que eu nem imaginava antes. Então, alguns, né, vários dos meus pacientes, na verdade, que eu tinha em Campo Grande, em Bandeirantes, quando eu tinha um consultório, eu ainda atendo hoje, né, de forma remota. Então, a educação em saúde aí, não gosto de conceitos, né, como eu já falei, mas eu deixei para vocês, caso alguém tenha dúvida. O objetivo dela, né, como eu falei no começo, é dar autonomia para o meu paciente, prestar informações, tudo que aumentar a autonomia, né, que eu tiver ali fornecendo informações para ele e tiver ajudando ele a tomar a decisão correta, tá dentro disso. Então, para mim, tá valendo tudo, tá, gente? Então, tem calendário posológico, organizador de medicamento, lista de medicamento, técnica de uso de dispositivos, tá, para administração de medicamentos, gente. Atenção nisso, por favor. Cada vez mais eu tô vendo dispositivos mais modernos, né, medicamentos que vêm de uma forma aí que a gente nunca viu, então se atentem a isso para orientar os pacientes, tá? Não adianta o paciente ter a prescrição, ter um bom atendimento, ter o medicamento na mão e usar da forma incorreta. Então, é papel nosso, e aí a gente tem que puxar essa responsabilidade para a gente, porque sim, nós temos que orientar os nossos pacientes com relação a isso, né? Técnica de uso de aparelhos para monitoramento, plano de ação para o paciente, diários de saúde. E aqui eu trago para vocês uma forma que eu encontrei de estar prestando essas informações para os meus pacientes, né, para os colegas farmacêuticos e demais profissionais de saúde. Esse foi um dos primeiros assuntos, se não me engano, da página, né, que são aí o uso de especialidades farmacêuticas complexas, né. Então, essas são aquelas formulações que requerem aí uma técnica, né, são um pouquinho mais difíceis de se usar, e normalmente o paciente leva para casa sem nenhuma orientação. Então, tem lá todo o conteúdo. Para quem ainda não conhece a página, dá um pulinho lá, porque eu tenho percebido que essas coisas pequenas, né, eu sempre falo, a gente às vezes quer fazer algo muito complexo e esquece do basicão, né, a educação em saúde é fundamental para o nosso paciente. Então, mais algumas, né, técnicas aí de dispositivos. Dentro dessas estratégias também, a gente pode trabalhar, a gente deve, por favor, tá, gente? Nós vimos aí a quantidade de coisas bizarras, de informações bizarras a respeito de tratamentos, né, de diversos assuntos, diversas coisas sobre o coronavírus. Então, eu encontrei na página uma forma de prestar informações, né, para os colegas, para os pacientes, para quem quer que seja, né, com fontes confiáveis. Então, a gente tem que se atentar a isso, saber muito bem onde a gente lê, o que a gente fala, né. Hoje, as redes sociais, elas são aí, acho que, o principal elo de ligação entre amigos, profissionais, colegas, paciente e profissional. Então, a gente tem que saber muito bem o que a gente está colocando ali, e foi uma forma que eu encontrei de ajudar, tá? Teve um impacto bem legal, tive um feedback bem bacana. Um outro assunto que foi tratado foi a prescrição de fitoterápicos, né, que a gente, como farmacêutico, né, não vou generalizar, óbvio, mas grande parte deixa de lado essa questão dos fitoterápicos, e a gente precisa
alertar os nossos pacientes e os demais profissionais de saúde sobre os riscos, né, que a gente tem, obviamente que os benefícios também, mas a gente tem que ponderar muito bem essa questão dos riscos, principalmente, como eu falei, nessa era de chuva de informações, né, cada vez mais informação e o paciente acaba ficando perdido. Então, aí nessa maratona eu recebi um feedback bem bacana de pacientes, inclusive, que faziam o uso de diversos desses fitoterápicos e de certa forma, eles não tinham nem informação com relação a efeitos, né, o porquê estava usando, simplesmente estava usando ali porque achava bom. Então, para quem quer dar uma olhadinha nesse conteúdo, também é só dar um pulo lá na página. Tivemos também questões relacionadas aí sobre doenças cardiovasculares, mais especificamente sobre hipertensão, e aí eu trago prints mesmo, tá, gente? Isso daqui é tudo que eu recebo na página ou no WhatsApp. Sim, eu passo meu número, meu contato para os pacientes, porque eu acho que a gente tem que estar disposto a ajudar. Então, um post na página gera uma dúvida do paciente que me procura, e aí a gente pode, sim, né, a gente está falando como se fosse algo novo, essa questão de atendimento remoto, teleconsulta, mas eu acho que alguns profissionais aí que já trabalham com farmácia clínica há algum tempo já faziam esse tipo, né, de consulta, de orientação, pelo WhatsApp, por vídeo, por áudio, né, da forma com que dá. Todo mundo que me conhece sabe que eu procuro sempre a forma mais fácil para o paciente de ajudar, então, não preciso ter meu consultório, tá, gente? Não preciso ter nada, basta eu querer ajudar o meu paciente. Então, essa é uma forma aí, eu queria incentivar muito vocês que querem, né, ou que já estão trabalhando com isso, que se coloque à disposição do paciente para ajudar, mesmo que seja de forma remota. Então, é bem assim que chega para mim, Cauê de Deus, tá? Então, eu tenho muitos relatos, isso é uma pequena parte do que eu recebo, né, falando sobre a ivermectina, acho que não tem nem necessidade da gente entrar aí nessa questão, mas, enfim, é uma página, né, que ali é para, de certa forma, compartilhar conteúdo que acaba me trazendo pacientes né, e algo muito legal que é poder ajudar os pacientes mesmo não estando ali na frente deles. Então, eu brinco que hoje meu consultório é meu celular, é onde eu estiver, então eu queria muito que todos os colegas aí tivessem essa sensação de poder estar ajudando os pacientes, né, de onde quer que seja. Né, mais aí, relatos e dúvidas e coisas que eu recebo pela página. Rastreamento em saúde, né, gente, também aí, quem já viu falando sobre isso, eu dou muita ênfase à importância. Nós vimos lá que 62% dos pacientes hipertensos, eles sabem que têm hipertensão, né? E esses outros 40%, onde que eles estão, né? Como que a gente capta eles? Então, esse é um serviço que vai nos ajudar a captar esse paciente. Falando especificamente da COVID, acho que, caramba, a gente explodiu de tanto fazer teste aí de corona, de COVID, né? Então, qualquer tipo de teste que seja, a farmácia realmente se tornou um ponto de rastreamento, né? Juntamente aí com os laboratórios, juntamente com os outros estabelecimentos. Então, é outra coisa que a gente fala há bastante tempo e que eu acho que a gente ficou esperando muito para acontecer, né? A gente podia estar um pouquinho mais evoluído nisso, e do nada acontece uma pandemia no susto, e aí todo mundo tem que fazer teste, colega com medo de fazer porque não tinha feito, ou por medo com relação aí a contrair, né, a doença. Então, gente, importantíssimo, tá? Nós podemos fazer, a farmácia é um ponto de cuidar da saúde, então, quero abrir os olhos de vocês e deixar mais uma vez explícito o quanto eu acho importante, e eu acho que deu para todo mundo ver o quanto o rastreamento em saúde é importante, né? Então, só para vocês terem uma noção aí, né, da questão do antes da pandemia e do pós-pandemia, eu tive essa informação de que houve um aumento de 300% com relação a testes para rastreamento, tá? E testes rápidos, mais especificamente. Então, olha só, a gente já tinha farmácia aí
Não vou dizer como, né, na prática, de verdade, a gente estava engatinhando aí como ponto de rastreamento e do nada, bum, 300%. A gente tem que pegar, fazer o rastreamento desses pacientes, né? Aí está envolvendo não só os testes específicos para COVID, mas também outros testes. Então, nós falávamos antes de perfil lipídico, glicemia capilar, aferição de pressão, e hoje nós já sabemos que nós temos aí uma gama, um leque gigante para trabalhar dentro da farmácia, dentro do consultório, onde quer que seja. Então, por favor, entendam a importância disso, do rastreamento, do acompanhamento por meio desses testes, tá? Bom, manejo de problemas de saúde autolimitados, para quem não está familiarizado com esse nome aí complicado, né, são aqueles transtornos menores, né, então nós acolhemos uma demanda ali, resolvemos um problema, né, que tem baixa latência, que se resolve ali com uma prescrição de um medicamento isento de prescrição, né, então o que eu percebi aí de muito importante durante essa pandemia. Quem já assistiu aula ou já teve, ou fez pós, algo assim, quando a gente fala de problemas de saúde autolimitados, a gente sempre toca nesse ponto. Sinais de alerta, a importância do farmacêutico saber diferenciar o que é realmente ali um problema de saúde autolimitado e saber identificar sinais de alerta e ver que isso não é um problema de saúde autolimitado, em alguns casos encaminhar para um outro serviço, para um outro profissional. Então, eu acho que agora a gente pode ter certeza da importância, né? Os farmacêuticos que já tinham essa prática né, e já sabiam identificar sinais de alerta, viram o quanto realmente isso na prática é importante. A gente, por muito tempo, falou disso na teoria, né? E, mais uma vez, aí no susto, a gente precisou acolher pacientes no nosso estabelecimento e saber se aquele serviço, aquele atendimento seria da nossa responsabilidade, a intervenção seria a responsabilidade nossa ali do estabelecimento no âmbito comunitário, ou se a gente teria que encaminhar esse paciente para um serviço mais complexo. Então, acho que mais claro ainda o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer, tá, pessoal? Eu sei que na rotina aí do estabelecimento não é fácil a gente acolher todos os pacientes, fazer uma anamnese, ter uma conversa, nem todo mundo tem aquele espaço privativo para atender o paciente, mas, como todo mundo sabe, eu sou defensor da seguinte, né, vamos fazer do jeito que dá, a gente precisa ajudar os pacientes, precisa ajudar os outros profissionais de saúde, e a gente precisa mostrar que a gente está ali para, de fato, ser um profissional de saúde. Então, não esperem, né, aquela condição ideal, consultório bonito para fazer. Tá? Façam aí com o que vocês têm em mãos e eu acredito que o resultado, ele sempre vai vir. Bom, a dispensação, né, acho que vou voltar lá e puxar um link lá das mensagens que a gente viu da ivermectina, por exemplo, né, foi aí, acho que a campeã de mensagens que eu recebi, não só de pacientes, mas também de colegas, né, falando, Cauê, eu não sei o que eu faço, se eu vendo, se eu, né, o que eu faço, mas a gente tem que entender que na dispensação ali é a hora da gente prestar as informações, tá? Então, entra a questão de educação em saúde, tá? Como eu falei, isso daí está separado didaticamente, mas quando a gente vai fazer um atendimento, a gente trabalha com todos os serviços juntos. Então, a dispensação é a entrega juntamente ali com a prestação de informações, né? E aqui eu quero dar um puxão de orelha, já que a gente fala tanto de dispensação e na prática a gente acaba não fazendo essa dispensação. Mais uma vez eu sei, né, que o cenário não é lá o mais favorável possível, os pacientes também cada vez mais com pressa, mas a gente tem que reconstruir essa questão da prestação de informações, do farmacêutico estar junto com o paciente. É algo que eu falo há muito tempo. Eu vejo isso se desenvolvendo na prática aos poucos, mas a gente precisa ter mais profissionais que se interessam por isso, que realmente queiram fazer isso aí de forma efetiva. Serviços relacionados à farmacoterapia, né? Como eu comentei lá no começo, hoje eu trabalho na revisão de farmacoterapia de pacientes com Parkinson, então
nós tivemos aí, estava um serviço muito bacana, e nós tivemos os atendimentos interrompidos, porque, né, quase a totalidade dos pacientes, eles são do grupo de risco, mas nós, da forma como a gente consegue, a gente faz esse serviço, né, essa prestação desse serviço também à distância. Então, é algo que sim, eu posso, sei lá, fazer pelo WhatsApp, pelo Instagram, por onde quer que seja, eu posso ajudar, mesmo que seja o mínimo ali para o meu paciente, tá pelo menos, né, fazendo o tratamento dele da forma correta. E a gente tem que pensar que a rotina do meu paciente mudou. Então, se a gente quer individualizar a farmacoterapia desse paciente, a gente precisa também mudar essa rotina de uso de medicamentos. E a gestão da condição de saúde, né, eu não coloquei o conceito aqui, mas é quando a gente trata de uma condição de saúde específica, a hipertensão, por exemplo, o diabetes, que eu falei anteriormente também, só que é algo que também na prática, né, eu sempre falo isso, a gente trata, quando vai falar numa aula, numa palestra, a gente trata de forma separada em módulos, mas o nosso paciente, ele nunca vem, né, com uma doença assim, ele vem com aquele combo pesado para a gente estar cuidando. Então, a gente precisa entender também que esses serviços aqui, as doenças, elas estão interligadas. Eu falei bastante da questão dos fatores de risco, né, modificáveis, e a gente precisa saber identificar o paciente, saber trazer ele para perto da gente, trazer para o nosso consultório, ou se você não tem o consultório, né, só para perto mesmo, para você realizar alguma intervenção que gera impacto ali na saúde desse paciente. Então, pessoal, eu não sei se o meu microfone aqui, ele transmite o áudio para vocês, mas eu separei no celular aqui um áudio. Eu acho que algumas pessoas ouviram esse áudio, quem acompanha a página. Eu vou colocar ele aqui, se der problema, alguém me avisa, tá? Esse foi um áudio que eu recebi durante a pandemia, que eu acho que ele ilustra mais do que qualquer palavra minha aqui, a nossa importância, o quanto a população já está abrindo os olhos para o nosso trabalho, para a nossa forma de atuar, e o quanto a gente realmente pode ajudar, estando perto ou estando longe do paciente. Então, eu vou colocar, não sei se vai dar interferência, qualquer coisa, eu coloco o áudio aí para vocês, tá? Oi, Lu, tudo jóia? Lu, deixa eu te perguntar, você conhece algum farmacêutico aqui em Campo Grande, que eu acho que chama farmacêutico clínico, não tenho certeza, que possa estudar a medicação que é meu marido, que ele toma muita medicação, muita mesmo, e para saber se tem interação um medicamento com o outro, o horário de tomar, a moda de tomar, com o que pode tomar, com o que não pode, sabe? Fazer uma análise mesmo. Porque ontem eu fiquei um pouco preocupada, porque ele está tomando bupropiona e o psiquiatra passou um outro medicamento junto com o bupropiona, que é o escitalopram. E eu estava lendo a bula do escitalopram e diz que não pode tomar com bupropiona. Daí eu fiquei um pouco preocupada, sabe? Como ele toma muita medicação, eu queria que ele fosse no farmacêutico, que entende muito mais que médico, né? Para fazer essa análise. Você tem alguém aqui de confiança que você confia para fazer essa análise? Um beijo. Bom, pessoal, a Bruna colocou aí, né, que já sabe quem é. Depois eu fui descobrir, né, que essa pessoa que estava buscando a ajuda de um farmacêutico clínico, e no caso eu fui indicado para ajudar, é uma ex-professora minha. Então, foi algo, assim, muito legal, a forma como ela se dirigiu ao nosso serviço, ao farmacêutico clínico, né? Vocês podem ver que ela falou, não sei se é o farmacêutico clínico, mas, de certa forma, a gente já pode ver que a população, no geral, já está se atentando para essa forma de atuação do profissional farmacêutico. Então, eu estou usando bastante esse áudio, porque eu acho que ele deixa bem explícito, assim, o quanto a gente pode ajudar e o quanto, de verdade, a gente pode ser útil para os pacientes e para os outros profissionais de saúde. Então, pessoal, deixa aquele slidezinho clássico, né? Farmácia clínica não é um status, é ação, e agora, mais do que nunca, né, é também criatividade. Como eu falei,
foi aí um período que nós tivemos que aprender muita coisa, nos readaptar, nos reinventar, né? Então, eu acho que nada melhor para uma profissão do que tomar essa sacudida, assim, meio no susto, e eu acho que está sendo, né, um período bem importante para a classe farmacêutica. Eu queria pedir para vocês bastante para compartilhar o que vocês têm feito de legal, compartilhar tudo, tá, gente? Às vezes a gente fica com vergonha de mostrar o que a gente está fazendo, mas eu descobri mais do que nunca o quanto isso é importante, tá? O quanto isso nos coloca mais próximos aí de outros profissionais de saúde e de toda a comunidade. Então, eu sei que todo mundo gosta aí desse slide. Quem gostou desse papo de hoje, vou deixar aberto um tempinho, mas tira um print aí, marca o CRF, marca o Descomplicando a Farmácia Clínica, porque eu acho que isso aí também traduz muito do que a gente tem que fazer daqui para frente, tá? Agir, ser criativo e buscar a forma que for para ajudar o nosso paciente. Para quem ainda não segue o Descomplicando a Farmácia Clínica, hoje nós somos ali quase 5 mil farmacêuticos. Eu falo que tem um monte de maluco lá, porque às vezes eu perco madrugadas discutindo casos clínicos, conversando sobre conteúdos, falando bastante bobeira também. Então, tem sido um lugar para mim bem legal de aprendizado, né, de estar transmitindo conteúdo e também de estar recebendo. Então, convido todos vocês, né, para dar uma conferida lá, ver tudo isso que eu falei, e cada vez mais eu vou trazer conteúdos práticos, inclusive dessas questões, dessas dúvidas, né, dos pacientes que eu tenho recebido. Então, todo paciente hoje que eu atendo, eu já peço autorização para estar compartilhando as questões aí do quadro de saúde deles com os colegas. Eu acho que é uma forma prática, né? Para mim, nada melhor do que aprender praticando. Então, eu acho que está sendo um ambiente bem legal. Deixo o convite para vocês darem uma conferida. Deixo também, tá, meus demais contatos aí. Acho que todo mundo sabe que eu sou bem disponível. Entre em contato pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, a forma como for, podem mandar e-mail. Eu estou aí disponível pra caramba para tentar ajudar todos os colegas. Estava falando alguns dias atrás, né? Todo mundo me perguntando se eu era realizado, se eu era feliz. Eu falei que eu vou ser realizado quando todos os colegas, né, tiverem um nível bacana de reconhecimento, de atuação. Então, acho que o propósito ali da página é fazer com que ali, hoje, 5 mil, não sei, daqui a pouco 10 mil, que todos os colegas se ajudem para a gente realmente mostrar o quanto a gente pode fazer, o quanto a gente pode contribuir aí para a saúde no geral. Então, era isso que eu queria deixar, não queria transformar isso numa aula, e sim um bate-papo bem bacana, trazendo alguns pontos de vista, e eu queria deixar aberta a palavra aí para vocês, alguém que queira falar sobre uma experiência ou tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou tomar um tereré, tá, gente, para matar a saudade do Mato Grosso do Sul. Valeu, Éder. Gente, não sei se alguém tem dúvida ou quer expor algo. Está aberto. Obrigado, Dani. Então, pessoal, era isso. Quem tiver alguma dúvida, né, quiser me procurar depois, algo que não queira falar aqui, corre lá na página, manda uma mensagem, a gente troca uma ideia. Mande relatos, tá, por favor, eu adoro relatos dos colegas, saber o que está acontecendo, principalmente aí, né, no Mato Grosso do Sul, que eu estou um pouquinho longe, mas eu gosto sempre de estar sabendo o que está rolando, tá, trocando ideia, trocando conhecimento. Então, fica aqui meu muito obrigado, agradeço novamente o CRF por ter lembrado aí do meu nome, e que vocês tenham aí
tenho certeza que vão ter mais excelentes palestras, e aproveitem para aprender, tá, pessoal? Aproveitem de verdade para aprender e colocar tudo isso em prática. Foi um prazer estar com vocês aqui, e boa noite, beleza? Dúvidas? Vamos lá, peraí. Testes rápidos dos pacientes, muita gente... Tá, Murilo, vamos lá, falar dos testes rápidos. Tive muitos relatos de colegas, né? A gente sabe aí que na autorização desses testes, tudo fugiu do padrão nessa pandemia, né, cara? Então, a questão de autorização dos testes, obviamente que a gente não pode duvidar de nada, mas principalmente ali os testes rápidos, né, principalmente IgG e IgM, nós temos muitas coisas ali que influenciam no resultado. Então, desde transporte, armazenamento, coleta. Então, entra em outro ponto que eu sempre toco, que é a importância da padronização dos procedimentos, né? Então, sem dúvidas, os testes aprovados aí, né, eles passaram, com certeza, por uma fiscalização rigorosa, mas às vezes a gente peca na questão da padronização do procedimento. Eu vi muita gente armazenando de forma incorreta, fazendo coleta de forma incorreta, então aí a gente não pode, né, realmente esperar um resultado fidedigno. A gente tem que se atentar muito, quem já me ouviu falar, desde a pressão arterial, né, eu bato sempre nessa tecla, a gente precisa padronizar para gerar um resultado fiel, né, algo que a gente possa confiar. Porque a gente que trabalha na farmácia clínica com acompanhamento de pacientes, a gente não pode emitir um resultado, né, que não tenha confiança. Então, eu acredito que essa questão dos erros e das dúvidas que as pessoas tenham está mais ligada à forma como o procedimento está sendo prestado do que realmente a qualidade dos testes. Quem quiser fazer pergunta pelo microfone, pode fazer, tá, gente? É passar da recuperação baseada no apoio ao consumo para o crescimento sustentado pelo dinamismo do setor privado. E agregamos avançar na tramitação das propostas de reforma fiscal, tributária e administrativa. Meu microfone desligou. Gente, obrigado novamente, boa noite, tá? Então, qualquer coisa é só me procurar. Muito obrigado pela presença aí, pela troca de ideia, pelos parabéns, tá? Então, vamos trabalhar para todo mundo crescer junto. Valeu!